bem-vindos aos Donos da Bola. O Internacional fez a lição de casa, não levou a taça, mas uma conquista importante. A vaga na fase de grupos na Libertadores 2019. Já o Grêmio, Caco da Mota, que está aqui do meu lado, deixou tudo para a última rodada, corre risco de ficar fora do G4, tem que secar desesperadoramente São Paulo. Agora é tudo ou nada. Tudo depende do Grêmio, né? Mas a gente tem que reforçar o Internacional. Agora sim, a campanha como um todo, tem um jogo contra o Paraná ainda, mas a campanha é excelente. Mérito para o técnico Odair Hellmann, não pelos últimos jogos, mas por tudo que fez o Internacional, mesmo que tenha a um jogo ainda para terminar o Campeonato Brasileiro, está classificado para a fase de grupos da Libertadores, coisa que o Grêmio ainda não está e tem definição, inclusive, com o técnico Renato. E eu quero conversar com o Sérgio Boas, que ele sempre elogiou muito o desempenho de Nico Lopes na equipe do Inter. Boa tarde, Boas. E aí ontem, Nico foi lá, marcou 2 gols, foi decisivo na partida diante do Fluminense. É verdade, Cris, eu sempre achei esse jogador diferenciado. Ele tem uma perna esquerda como poucos no futebol sul-americano e ele se conscientizou. Ele está com uma consciência tática importantíssima graças ao trabalho desenvolvido pelo técnico Odair Hellmann. Nico Lopes é, hoje, para mim, um dos melhores atacantes sul-americanos. E o ano que vem na Libertadores, ao que tudo indica. Mas vamos conferir como é que anda o coração do torcedor gaúcho, o torcedor da dupla Grenal. Quem está na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, é o repórter Gabriel Correia. E aí, Gabriel, pegando um solzinho aí, né? Uma sombrinha das árvores também. Mas como é que está o coração do torcedor? De um lado feliz, de outro apreensivo, né? Tudo bem, Cris? Bom dia pra você, pra todo mundo aí do Donos da Bola. Eu me aproveitei da sombra, ainda tem um pouquinho de cabelo pra proteger um pouco mais, mas estou aqui no aguardo da torcida colorada, a torcida gremista, a gente tá aqui na Praça da Alfândega. O pessoal hoje, eu acho que não quis sair com a camisa, isso que o Inter tá garantido na Copa Libertadores da América, na fase de grupos. O Grêmio tem mais um jogo pra decidir se vai ou não direto na fase de grupos da competição. Tô aqui com o Colorado, tá aqui ao meu lado. Deus o livre. Não é Colorado? Ah, o cara vem aqui do lado quer aparecer, viu? Mas o negócio é o seguinte, então o torcedor colorado gremista pode aparecer, pode chegar aqui, a gente vai falar sobre a dupla Grenal. O cara se apavorou, né? Ouviu o nome dele e se apavorou. A gente vai e a gente já volta daqui a pouquinho também na Praça da Alfândega, Cris. Eu não entendi, ele queria aparecer... O cara tá com uma chave, um crachá, correndo, saiu voando, queria aparecer, não quer falar como colorado, fala como gremista também, tá valendo? O microfone tá aberto para você que tá passando lá pela Praça da Alfândega, chegar ali junto com o Gabriel Correia. E a gente vai agora na Central Band de Esportes com o Simon Bianchini. Cadê você? Oi, Simon! Oi, Cris, tudo bem? E aí, Simon? O que achou dessa rodada? A rodada que não definiu nada para o Grêmio ainda. Tem hoje jogo contra do São Paulo contra o Sport Recife, mas o Inter dormiu aliviado, né? Pois é, Cris. O Grêmio hoje seca o São Paulo, que joga às 8 horas da noite no Morumbi contra o Sport. O empate deixa o Grêmio ainda na frente em relação ao tricolor paulista. Mas falando no Grêmio, é um dia para lá de especial para o torcedor gremista. Isso porque hoje, 26 de novembro, há 13 anos o Grêmio passava pela Batalha dos Aflitos, jogo que trouxe o Grêmio de volta à elite do futebol brasileiro. Mas não só isso, deu a Série B ao Grêmio? Sim, mas por todo o contexto que o Grêmio teve 4 jogadores expulsos, um pênalti contra, Galato fez a defesa e logo na sequência, depois de toda a comemoração, o Grêmio conseguiu o gol e assim a vitória contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, por isso a Batalha dos Aflitos. É uma data inesquecível, né, Cris? Passa rápido, hein? 13 anos Passou já. rápido. Já que virou moda estátua, deveriam fazer uma para o Galato. Se o Galato não pega aquele pênalti ali, eu não sei o que é. Que ele fez naquele jogo, Grêmio, que seria mais um ano do Grêmio na segunda divisão. E de risco de permanecer, o Grêmio ainda foi campeão naquele jogo. Foi uma coisa impressionante. Agora, sobre o Grêmio, essa situação de possibilidade agora bem grande de jogar uma pré-Libertadores, eu não vejo como terra arrasada por tudo que o Grêmio tem feito nos últimos anos, né? Pelas conquistas do Grêmio, e esse ano acabou fazendo algumas opções que poderia acontecer exatamente isso, de disputar uma pré-Libertadores. Boas, a gente já fala sobre o Grêmio, a partida contra o Vitória em Salvador, porque antes nós vamos contar para você a história de Inter e Fluminense. Casa cheia na despedida
do Beira-Rio. O Inter precisava de 3 pontos para se garantir na fase de grupos da Libertadores e conseguiu. Quem nos conta é Matheus Dávila. Havia um clima de despedida no ar. Afinal, foi o último jogo do Inter no Beira-Rio em 2018. Por isso, atacar era a ordem para não decepcionar o torcedor. O problema é que a pontaria não estava em dia na primeira etapa. Quando surgia a chance, o Inter não aproveitava. E nem mesmo o Fluminense tinha oportunidades. Com o jogo pacato, Odair mexeu e voltou com Rossi no segundo tempo. Logo aos 2 minutos e meio, Nico colocou o goleiro Rodolfo para trabalhar pela primeira vez no jogo. E os cariocas também começaram a mostrar força. Primeiro com Luciano, depois com Everaldo. Só que o Inter queria mais. Rossi tentou fazer uma pintura. Mas o artista colorado era outro. Nico Lopes, um golaço aos 29 minutos do segundo tempo. William Potker também tentou fazer bonito, mas errou. Com o placar adverso, o Fluminense desestabilizou. O lateral Léo foi expulso. E o espaço deixado por ele rendeu outro belo gol. Nico Lopes de novo, 2-0, vitória colorada. A vitória sobre o Fluminense significou também a classificação matemática para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Algo significativo, já que a última participação colorada foi em 2015. O feito emocionou não apenas os jogadores, mas também membros da direção. Eu queria dedicar na realidade, essa vitória de hoje e essa vaga direta na Libertadores para aquele torcedor que lá em 2016 ele foi até a última rodada, acompanhou o clube, Mesquita, no Rio de Janeiro. E esse torcedor chorou e acho que fez nós todos chorarmos naquele momento. E hoje a gente pode sorrir de novo. Torcedor, hoje você pode sorrir de novo e também acreditar que coisas importantes e coisas melhores aí no futuro vão acontecer. A terceira posição no Campeonato Brasileiro está consolidada, independente do jogo contra o Paraná na última rodada. Missão dada, missão cumprida, né? A meta agora é fechar em grande estilo o Brasileirão. A história do Inter é muito grande. A história do Inter é a história de disputar lá em cima sempre. E quanto mais você disputa na parte de cima, mais chance você tem de ganhar os campeonatos. Um ano de desafios, um ano que encerra com festa. Eu acho que resgatamos essa autoestima e essa felicidade, essa parceria e esse orgulho do torcedor. Em 2018, a taça não veio, mas a promessa é de que ela está sendo preparada para o ano que vem. Quem é profissional do Internacional tem que saber disso, que tem que disputar sempre títulos, porque é o que fica marcado na história. Caco, o campeonato nem terminou ainda falta o jogo contra o Paraná, mas o Inter já pode projetar um 2019, e que 2019 seria esse para o Internacional? Começa com a renovação de contrato com o Odair Helman. Ontem, dia 25 de novembro, ele completou exatamente um ano à frente do comando internacional. E ele fez muita coisa, não ganhou nenhuma taça, mas com as ferramentas que tinha, ele fez além do que se esperava. Passou uma fase difícil no início, superou 2 grenais em meio ao Campeonato Brasileiro, poderia ter perdido, não perdeu, e está muito bem. Agora o Internacional tem que contratar e ele tem que exigir agora da direção mais jogadores para uma Libertadores, que é outro campeonato muito maior do que o Internacional teve esse ano. Boas, tu já falaste aqui nos Donos da Bola que a cobrança para 2019 vai ser bem outra do que a que foi em 2018. O que o Inter precisa para superar as expectativas e brigar novamente por títulos?
Precisa de cara buscar de 4 a 5 reforços se quiser ser campeão. Porque o elenco do Inter, embora tenha feito um campeonato brasileiro muito bom, só que não levantou a taça, conseguiu uma vaga à Libertadores da América. Mas o que o torcedor quer é que 2019 seja o ano dos títulos. Senão não adianta essa conversa de classificação, de chegar em segundo lugar, de se emocionar, de chorar. Isso aí não resolve absolutamente nada. O que vale é a emoção de levantar uma taça. E essa é a exigência para 2019. Senão, blá, blá, blá. Aí, ó. E falando em blá, 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 quero ir agora lá na Rádio Bandeirantes, onde está Alex Bagé e os meninos do Toque de Bola. Oi, Bagé. Oi, gente. Oi, Cris. Oi, Serginho. Dá um abraço aí, Caco. Feliz aniversário, Caco da Mota. Que hoje obrigado, é o Alex aniversariante do dia, Caco da Mota. Almoço hoje é por tua conta, né? Pode deixar. Sabe Tô como sabendo. É que é? Bom, até porque a gente sabe que salário de apresentador aí do Donos da Bola é diferente dos nossos aqui. O da Cris, né? Já vamos reclamar no ar. Me inclua fora dessa. Mas brincadeiras à parte, o final de semana foi positivo para o Internacional. O Internacional venceu, não digo com facilidade, mas o Internacional acabou se impondo dentro de campo e vencendo o Fluminense pelo placar de 2-0 com um golaço do Nico Lopes. César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Daniel Oliveira, Cláudio Duarte. Vocês consideram que esse é o futebol que o Internacional teria que apresentar nessa finaleira de campeonato? O futebol do segundo tempo, sim. E aqui vai mais um elogio ao Odair, porque o primeiro tempo, com aquele esquema de 4 volantes e um atacante e meio, que era, o time novamente não chutou uma bola a gol. Agora, no segundo tempo, o Odair teve a visão, que, claro que eu estou falando pelo que eu acredito, tirou um dos volantes, botou um outro atacante, voltou ao esquema antigo e aí amassou o Fluminense. Acho que ontem, né, nós tivemos realmente a noção de que o Leandro Damião no time do Internacional ele é mais importante do que a gente pensa. Talvez não seja exagero dizer que o Damião é 50% do time do Inter. A atuação do Jonathan Alves ontem foi lamentável, né? O jogador não conseguia dominar uma bola, não acertava um passe. E o time sente isso, né? O segundo tempo o Inter melhorou. Mas algumas dificuldades do primeiro tempo é que eu não consegui entender à medida que o Internacional é um time bem melhor do que o Fluminense, né? A questão do jogo do Internacional ontem, enfrentando um Fluminense que está abaixo dos times normalmente apresentados na sua história, precisam ser valorizadas e muito festejadas, porque o ano de 2018 termina com uma classificação para Libertadores, com um clube que veio sob desconfiança para a Série A e chega nesse momento precisando ser valorizado. Tenho que corrigir? Claramente tenho que corrigir. Só que hoje é dia de festejar, porque o Inter chega em terceiro, garante o terceiro posto no Campeonato Brasileiro e em cima de um trabalho muito, de formiguinha, que deu certo. Foi melhor que a encomenda até agora o ano do Internacional em termos de Brasileirão, né, Claudião? Melhor, principalmente porque a somatória das qualidades da comissão técnica, junto com os jogadores, conseguiram o efeito superação, né? Porque todos se superaram, todos conseguiram resultados acima das suas possibilidades até, e isso tem que ser valorizado. O Internacional conquista uma vaga direta na Libertadores, ele é o terceiro colocado, tem uma premiação extra, né? Que como receita ajuda muito nesse final do ano. Paga um mês de salário. Né? Opa! E tem a condição de montar com muita tranquilidade, até porque quero crer que não vai se alterar esse processo diretivo na eleição, né? Acho que o Marcelo vai ser eleito, tem que ser. Se isso não acontecer, aí o mundo está virado de perna para cima mesmo, né? E fazer um elenco capacitado para enfrentamento de uma Libertadores. Eu penso que a gente já começou aqui esse nosso bate-papo dentro dos Donos da Bola também, nessa parceria de Rádio e TV Bandeirantes, falando do golaço e dos 2 gols do Nico Lopes. E na minha opinião, um dos grandes momentos do Internacional no ano tem a mão do Odair de recuperar esse jogador, porque o Nico Lopes conseguiu no Internacional, depois de 2 anos, finalmente jogar, né? Sem dúvida, ele tem feito, aliás, aquilo que todo time precisaria que alguém fizesse. Eu lembro do Everton no Grêmio, o Nico é o cara que desmancha a marcação a dribles. É o quebrador de linhas. Aliás, por falar no gol do Nico Lopes, o gol foi tão bonito, Cris Bart, Caco da Mota, Serginho Boas, e
E o Daniel Oliveira narrou tão bem esse gol. Vamos fazer o seguinte, pra gente jogar essa transição aí pra devolver o comando de vocês aí na TV, Cris. Vamos acompanhar o gol do Nico Lopes na narração do Daniel Oliveira? Vamos lá. Diga, Serginho. Eu quero dizer só o seguinte, que eu discordo de quase vocês todos aí, viu? Porque eu acho que comemorar só se comemora levantando taça. Eu também acho. Ah, boa. Comemorar é levantar taça, porque senão o campeão não tem mais valor. Vamos parar com essa história. Legal chegar a Libertadores da América, muito legal. Mas comemorar é quem levanta a taça. Nesse ponto eu concordo contigo. Mas agora eu quero ouvir o gol narrado por Daniel Oliveira, que deixou o gol do Nico Lopes ainda mais bonito. Chama aí, Bagé. Então vamos lá, Daniel Oliveira. Por favor, Daniel, quebra tudo de novo aí e narre o golaço, obra-prima do Nico Lopes. Levanta-se o Beira Rio aos 28:54, 0-0. Vem para cobrar o escanteio da Alessandro, autorizado. Jogou na risca da pequena área. Tira o zagueiro Nico de primeira, bateu o golaço. Gol do Inter! Golaço do Beira Rio! Lindo, lindo, lindo demais o gol colorado. Até o Saci vem pulando para se abraçar em Nico Lopes. O Internacional faz um golaço no Beira-Rio. Ele meteu uma bola de primeira do lado esquerdo depois do corte do zagueiro. No bico da grande área. Aquela bola que ela vem gostosa. Que o cara que sabe jogar futebol pega na veia. Ele nem sente o peso da bola, mas ela vai com uma violência, um tiro certeiro, cruzado, e para no fundo da rede. De arrepiar o torcedor colorado. Mas agora quem tem um recado para você é Caco da Mota. Que golaço do Inter, que baita narração. Você sente que sua vida sexual não é mais a mesma, que está faltando confiança ou intensidade para suas relações? Minha dica é o Ativo, não é isso, Rafael? É isso mesmo, Caco. Claro que sim, Ativo é um estimulante sem efeitos colaterais. Age por vários e vários dias do seu organismo, aumentando o seu vigor físico e sua confiança, principalmente na hora H. Então, o telefone está aqui na tela, 0800 601 0700, e aproveite nossas promoções de final de ano. Entrega grátis, sigilosa, discreta, pagamento parcelado e a primeira só no ano que vem. Vai pagar a primeira prestação só lá em janeiro. Só quando o Inter estiver jogando Libertadores, o Grêmio estiver jogando a Libertadores. Perfeito, Caco. Telefone aqui na tela, 0800 601 0700, e presta atenção, hein? O Ativo cumpre aquilo que promete. Cuidado com propagandas enganosas que estão andando por aí, porque o Ativo é o primeiro, o único e que realmente faz efeito, Caco da Mota. É, exatamente, Rafael. O fim de ano tá aí e é bom você fazer um estoquezinho, vai guardando as caixinhas também. Digo que todos que conheço que tomaram Ativo, eu já experimentei e já provei. 0800 601 0700 é Ativo, você na ativa sempre. Cris Bart. Obrigada, Caco. Sérgio Boas está aqui e já eu quero a tua análise sobre Grêmio e Vitória, Boas. É daqui a pouquinho. E como o Bagé chamou o primeiro gol de Nico Lopes pelo Inter na narração de Daniel Oliveira, a gente vai a break com o segundo gol. Daniel Oliveira, Nico Lopes em outra pintura. Roda aí. Alessandro, passe longo para Nico, entrou na área, vai marcar, bateu gol! Gol! Gol castelhano no Beira-Rio, gol com a língua de Libertadores da América, um passe espetacular de um argentino e uma complementação fria de um uruguaio. Nico Lopes se põe para o gol, um gol portenho, um gol que representa o Internacional na Libertadores da América. 44 minutos. O Inter vence o Fluminense, Odair bate no peito, aponta para o gramado dizendo: aqui eu quero seguir, porque tem Libertadores da América no que vem. 2 para o Internacional, gol portenho, gol com cara de Libertadores, 0 para o Fluminense. Estamos de volta com os donos da bola, Caco da Mota, Sérgio Boas, Opa!
Opa, WhatsApp. Vamos ver o que o nosso telespectador tá mandando pra gente. Roda aí. Boa tarde, donos da bola. Jefferson de Canoas. Só para deixar uma mensagem aí que fecho 100% com o Serginho Boas aí. Tem que comemorar título. Quem comemora a vaga é clube pequeno. O clube do tamanho do Internacional tem que comemorar título. Um abraço aí, parabéns pelo programa. Show de bola. Legal, obrigada à nossa audiência de Canoas. Viu? O torcedor concorda eu contigo. penso sempre assim, agora eu respeito as outras opiniões. Para mim, comemoração é levantar taça. Quem não levanta a taça, claro, pode comemorar do jeito que quiser, mas para mim não é comemoração. Mas eu quero ver se tem torcedor comemorando primeiro vamos conferir Vitória e Grêmio. Sérgio Boas, vamos falar sobre esse jogo. Os melhores momentos de Vitória e Grêmio. O Grêmio foi, primeira pergunta, o Grêmio foi a Salvador, porque o Grêmio foi ao Rio de Janeiro, foi a Salvador e foi um time preguiçoso. Time preguiçoso nos dois jogos, contra o Flamengo e contra o Vitória. E por que tu acha que acontece isso? Bom, aí o técnico poderia responder, mas não foi perguntado sobre isso. Ele só é perguntado sobre a permanência dele. Eu já disse aqui no programa que quanto mais perguntar para ele sobre a permanência dele, mais mise-en-scène ele vai fazer. Porque ele está esperando faz tempo. Também já falei a proposta do Flamengo, que agora já tem, né? Agora, o Grêmio ontem lá em Salvador tinha a obrigação de ganhar desse time do Vitória, que não joga absolutamente nada. Não joga nada esse time do Vitória. Caco, e com esse empate o Grêmio deixa tudo para a última hora, no caso, para a última rodada, contra o Corinthians, e não vai ser um jogo fácil, mesmo o Corinthians já não disputando mais nada. O problema, né, Caco, é o São Paulo agora. São Paulo, e hoje, daqui a pouco, tem São Paulo e hoje à noite o São Paulo jogando contra o Sport é favorito em casa. Claro. O São Paulo pega a Chape depois. O São Paulo já sabe quem é o seu técnico em 2019. Vai efetivar o Jardine. Né? Tá apostando num cara que chega no Carnaval. Pode não durar muito. Se perder as duas também, não sei se fica. Né? Mas o Grêmio, o Renato tem cometido alguns erros nessa reta final. Esse revezamento que ele fez não ficou legal. Colocar o André para começar o jogo, com toda a deficiência que tem o Jael, que não é o atacante para 2019 também, que o Grêmio teve melhores nos anos anteriores, complicou. E o Ramiro não tem ido bem. O Alisson, que estava tão bem, por que não está jogando? Então, o Grêmio se atrapalhou um pouco no final. Tomara que no jogo contra o Corinthians se recupere. Quem está com torcedores tricolores, até rimou, lá no centro de Porto Alegre é o repórter Gabriel Correia. Esse Oi, quer Gabriel. falar. Esse torcedor vai falar, é isso? Tá combinado já? Esse não vai fazer que nem o outro que ficou atrás de mim aqui, não quis falar nada. Deison, gremista aqui. Novela Renato. Tá confiante que ele vai ficar ou não, Deison? Estamos confiantes, esperamos que ele fique, que ele é um bom treinador pro nosso time, pro Grêmio, que ele fez um ótimo Brasileirão. E nós estamos confiantes, nós esperamos que ele saia, que ele fique com nós aí. E agora para 2019, final do ano também, classificação direta na Libertadores, secar o São Paulo hoje à noite um pouquinho? Com certeza, vamos secar sempre. São Paulo, esperemos que eles percam o empate. Mas logo voltaremos de novo aí, ano que vem, aí vamos estar de novo aí, não vamos nos rebaixar. Tem algum título de preferência para o ano que vem? Para o ano que vem vamos tentar o Brasileirão aí, nós queremos esse título ainda, que é tão consagroso para a nossa torcida. E tentar a Libertadores ainda, que nós não desistimos ainda, que nós estamos confiantes ainda. E vamos tricolor. Tá aí o Deison, pode ser o brasileiro, o Libertadores, o torcedor gremista quer que o Renato fique, né, Cris? Porque, querendo ou não, ele tá nesse ciclo desde 2016, ganhando títulos, e o torcedor gremista está passando por aqui também na Praça da Alfândega. Difícil o torcedor gremista que não quer a permanência do Renato. O Boas falando em taça, a gente tem que lembrar, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, que há muito tempo não ganhava, e ganhou a Recopa esse ano. É que a última imagem é que fica. Se o Grêmio não conquista o G4, fica uma imagem ruim. Mas o ano do Grêmio teve taça. O Grêmio conquistou, ele tem que se reinventar para 2019. E lembrar também, comandante Cris. Nós estamos atropelando a Cris, né, Boas? Que chegando em quinto lugar e sexto lugar não é o ideal, mas ainda pode disputar a fase de grupos. Claro, tá dentro da jogar pré-Libertadores. Claro, são 2 jogos, atrapalha a pré-temporada.
Agora, eu não posso atrapalhar a voz do além que fala comigo neste momento e diz que eu devo chamar Simon Bianchini na Central Band de Esportes, porque, como dizem os espanhóis, la décima do Palmeiras, Simon. 10º título brasileiro do Palmeiras, conquistado ontem com a vitória sobre o Vasco da Gama no estádio São Januário, com gol de Daverson, centroavante tão polêmico, criticado, mas foi o herói que deu o gol do título à equipe palmeirense, treinada por Luiz Felipe Scolari, que conquista seu 2º campeonato brasileiro. O anterior tinha sido em 96 pelo próprio Grêmio. Esse é o momento do apito final em que os jogadores celebram a conquista de mais um título do Campeonato Brasileiro. A última conquista de Brasileirão do Palmeiras tinha sido em 2016, muita festa da comissão com muitos gaúchos. Tem o Paulo Turra, técnico Felipão, há outros integrantes até mesmo na direção, Cícero Souza, que é aqui do Vale do Taquari, muitos gaúchos trabalhando no Palmeiras, conquistou seu 10º título brasileiro. E já tem um lance muito tradicional, viu, Cris? Todo técnico que é campeão, geralmente sempre recebe muitos festejos de jogadores. E o Felipão recebeu um banho de isotônico, de água, de um pouco de tudo, de suco, mas recebeu um banho durante a sua coletiva. O técnico Luiz Felipe Scolari, 70 anos, mas que conquistou agora mais uma vez o Campeonato Brasileiro. Um banho merecido, né? O banho que todo técnico quer tomar é o banho dos campeões. Tá aí o grande time, o grande clube para 2019, que está muito bem preparado, é um forte candidato a Libertadores do ano que vem. E vamos voltar aos estúdios da Rádio Bandeirantes, Alex Bagé, a turma do Toque de Bola. Vamos falar de Grêmio, Bagé. Oi, Bagé, me ouve? Claro, em alto e bom som. Bagé, e agora o que esperar do Grêmio? O Grêmio que corre risco. Hoje tem o jogo do São Paulo contra o Sport. A última rodada vai ser uma peleia contra o Corinthians. Como é que vocês estão avaliando a situação do Tricolor agora? O risco que a Cris Bart se refere é a possibilidade do Grêmio ficar fora do G4. E isso automaticamente, senhores, mexe na questão do planejamento, né? Porque o Grêmio, se ele ficar fora do G4, se ele entrar em 5º colocado, por exemplo, ele tem que começar o ano mais cedo. E aí o que muda isso para o Grêmio? Um Grêmio que está mudando uma série de coisas, com perdão da redundância, né? Pode mudar até o treinador. Para mexer em planejamento, e eu entro nesse assunto, primeiro precisa ter planejamento. E o Grêmio, para ter planejamento, precisa ter treinador. Porque o treinador é peça fundamental na construção do planejamento. Tu acha que o departamento de futebol não tem um projeto? Treinador, já tá na cultura, tu sabe disso, Claudião? Tá na cultura, do técnico. Na cultura do futebol brasileiro, treinador também indica jogador, treinador também dispensa jogador. Não só ele. Não só ele, mas treinador é fundamental. O Grêmio precisa resolver a questão do Renato ontem. O Grêmio não é refém de ninguém. A instituição tem que ser maior do que qualquer pessoa. O Renato está brincando com o planejamento do Grêmio. O que tu está querendo dizer é que o Grêmio não pode ficar refém da decisão de outros, é isso? Nunca. Okay. Nunca. Eu também penso assim. E o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje no Grêmio é uma situação seríssima que o Grêmio precisa resolver. O Grêmio não pode esperar o dia 8 de janeiro, a eleição no Flamengo, para saber se o Renato vai ser treinador no ano que vem. 8 de janeiro? 8 de dezembro, para saber se vai ser treinador do Grêmio. O que me parece que dentro do campo, os jogadores estão demonstrando que a falta do seu líder estar 100% focado tem influenciado no desempenho. O Claudião tem uma tese que eu acho interessante, que é o Renato sabe separar o pessoal do profissional, mas, a meu ver, os jogadores eles estão jogando menos do que poderiam, mesmo que o Luan e o Maicon estejam fora do time. É inegável que isso está passou por ontem, no empate em 0-0 com a Vitória. Sem dúvida, isso está... A atuação apática do Grêmio deixa isso bem claro. O Grêmio não foi um time que se entregou em campo, muito pelo contrário, era um time que estava se arrastando. Eu não vou achar que é só físico, acho que mentalmente também o Grêmio não está focado no jogo. Isso contagiou tanto que o Grêmio está decidindo uma classificação direta a Libertadores da América e o Grêmio consegue ter uma atuação apática como teve ontem. É do jogo, acontece. Não. Tem algo que está levando a acontecer. E outra coisa... Eu me permito discordar, Daniel. Não, perfeito. Tem outra coisa. Não cai bem o Renato treinando o Grêmio dizer que sonha treinar o Flamengo um dia, né? Sobre quanto esses... Se é um jogador que diz isso, dá crise, mas como é o Renato, tá tudo certo. Não se pode pensar nisso. O que me preocupa é o planejamento. Futebol é mais do que tudo e muito mais agora planejamento.
se tu não planeja. Mas o Grêmio tem um planejamento. O Grêmio já deixou claro que não vai cobrir proposta nenhuma do Flamengo. O departamento de futebol já tem um projeto. Não, isso é já planejamento. tem um projeto pronto, Bagé. independente de quem será o treinador. Oi, Cris. Serginho Boas aqui quer entrar na resenha. Eu quero entrar na resenha para dizer o seguinte, o Grêmio vai para o Rio de Janeiro e pode observar a tabela e se torna um time preguiçoso. É isso aí. Ganhou só do Fluminense. O Fluminense não joga nada, é um time muito ruim o Fluminense. Com todo respeito. Perdeu pro Vasco, lembra lá? O Grêmio vai para o Rio de Janeiro, é um time preguiçoso, vai depois jogar em Salvador também, porque quem é que faz a programação do Grêmio? O departamento de futebol não manda absolutamente nada no Grêmio, não manda nada. Quem manda é o presidente. O presidente e o técnico é que mandam. Então o departamento de futebol não pode ter nenhuma ação, fica refém do Renato, porque depende do encontro do presidente com o Renato. E o Grêmio já fez a proposta para ele, por que não cobra dele uma definição? Mas a informação que se tem é que a cobrança já ocorreu, né? O Grêmio estipulou, muito provavelmente, quarta-feira, uma definição, porque o presidente do Grêmio está aguardando. Quer, não quer. Eu acho que ele deixou isso bem claro. Mas até sobre o que disse o Boas, na semana passada, na quarta-feira, nesse mesmo microfone, o diretor de futebol do Grêmio disse que até domingo estaria resolvido. Domingo foi ontem. Mas está na hora de resolver, porque o torcedor do Grêmio também quer saber o que pode acontecer na próxima temporada. Com vocês de volta aí, Cris Bart, Sérgio Boas, Caco da Mota e toda a audiência aí dos donos da bola. Beijo. Beijo. Valeu, pessoal. Bagé e toda a turma do Toque de Bola Eu quero na Rádio o bolo do Bandeirantes. Caco aqui, que não chega nunca. Pois é, estamos aguardando o bolo do Caco. Mas eu quero falar com o Simon Bianchini. Simon, que vergonha que virou essa final da Libertadores da América. Tá feio, né? Ô Cris, sabe que o Boas falou que não chega nunca mesmo ao segundo jogo da final da Libertadores da América, verdade. que seria sábado à tarde. O Boca, enquanto estava se dirigindo para o Monumental de Nunes, teve seu ônibus atingido por pedras, inclusive acabou acertando alguns jogadores. O motorista do veículo acabou chegando ao estádio, houve uma confusão se jogaria ou não. O jogo foi adiado em 2 oportunidades ainda no sábado, passou para o domingo e ontem, no começo da tarde, o Boca acabou conversando com a Conmebol e a final foi adiada ainda sem data definida. Amanhã os presidentes dos clubes vão ao Paraguai para se reunir com a Conmebol. Existe a possibilidade do jogo ser realizado em 8 de dezembro ou na Argentina e existe até uma especulação que possa ser realizada a final nos Emirados Árabes, até porque ainda no mês de dezembro tem um Mundial de Clubes para quem acabar levando a melhor nesse segundo jogo, que até agora não aconteceu, viu, Cris? Isso aí, Simon. Faz na lua esse jogo. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem os stories da bola e ainda os times que, subiram para a Série A de 2019. Estamos de volta e vamos falar de novo com o Simon. Simon, porque tem uma entrevista do técnico campeão brasileiro, não tem? Pois é, viu, Cris? Ele menciona o Grêmio, mas antes uma informação. O Corinthians, que é o próximo adversário do Grêmio, pode ter uma mudança do técnico pensando em 2019. O Jair Ventura, que não faz um bom trabalho na avaliação de muita gente em São Paulo, pode deixar o clube. E Fábio Carille, que foi campeão brasileiro no ano passado e que estava no clube até maio desse ano, pode deixar os Emirados Árabes e retornar. Essa informação que vem agora lá de São Paulo. Bom, Luiz Felipe Scolari, técnico campeão brasileiro, mencionou o Grêmio na sua coletiva após o título do Brasileirão. Eu fui embora para o Grêmio e quando eu vejo as pessoas falando no Grêmio que o Grêmio não deu certo, eu dou risada. Porque não sabem. O Grêmio, quando eu cheguei no Grêmio, era 11º. E o Dr. Fábio pediu, Felipe, precisamos diminuir a folha de pagamento. Então, em 2015, nós subimos 14 meninos e diminuímos a folha em 2 milhões. Daqueles meninos, hoje estão na seleção Wallace e Arthur. Daqueles meninos foram vendidos a Wallace, Arthur, Pedro Rocha. Eu fico só ouvindo, mas eu não preciso me explicar em nada, porque não adianta também. Não vale a pena. Eu tenho que estar satisfeito comigo mesmo. Daqui a pouquinho aqui na Band tem Band Mulher com Regina Lima. E o que temos para hoje, dona Regina? Pois, dona Cris, nós vamos falar de churrasco, coisa mais apaixonante, né? Tem um livro, afinal de contas, que fala da origem do churrasco e também dos vários tipos. E negócios para longevidade, tá bom, gente? Temos que pensar, né? A terceira idade está aí cada vez crescendo mais. São esses os assuntos e mais a notícia do dia. Cris?
Obrigada, Regina. Daqui a pouquinho, Caco, feliz aniversário. Obrigado, vou levar Programa a bola, de hoje especial hoje pra ti. Leva a bola de presente e nós não temos tempo pra mais nada. Só pra tchau. Tchau, gente. Tchau.